Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao 20, diz assim o texto: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações, e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos porque agora fizemos a leitura da sua palavra e pedimos a sua direção por meio dela. Deus, nós somos incapazes de compreender o que o Senhor quer de nós por meio da leitura desse texto, se o teu Espírito Santo não estiver conosco. Nos ensina, Espírito de Deus, fala conosco, nos ensina o que o Senhor quer de nós nessa noite, nos conduza conforme a sua vontade. Toma, Deus, o pregador, toma, Deus, a tua igreja, toma o teu povo e nos faz servos da tua palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema de hoje é uma pergunta:
o que o ímpio pode esperar de sua vida. Porque o texto bíblico que nós fizemos a leitura vai nos mostrar essa verdade, vai nos mostrar a distinção da vida do ímpio com a vida do justo, como vive o ímpio e como vive o justo, o que espera e o que pode esperar o ímpio, ou seja, aquele que não confia no Senhor, aquele que não tem o Senhor como a sua fonte de confiança e esperança nessa vida. Como a gente já fez a leitura e pregou algumas mensagens no livro do profeta Abacuque, não é difícil a gente perceber, mas é importante relembrarmos que o livro do profeta Abacuque se trata de duas perguntas e de um louvor a Deus feitos pelo profeta. O profeta vai fazer dois questionamentos a Deus. Primeiro, lá no capítulo 1, o profeta Abacuque vê o povo de Judá se distanciando do Senhor. E a primeira pergunta que ele faz para o Senhor é perguntando ao Senhor: como é que essa situação chegou a esse ponto e o Senhor não tomou nenhuma atitude? Eu vejo contenda, eu grito violência, eu vejo opressão, eu vejo um povo mergulhado na iniquidade, e a resposta que tem do Senhor é o silêncio. O Senhor quebrou o silêncio do profeta Abacuque ainda no capítulo 1, mais precisamente nos versículos 5 até o 11, nós temos a primeira pergunta de Abacuque, versículos 1 ao 4, e a primeira resposta do Senhor, no versículos 5 ao 11. Mas quando o Senhor responde o profeta, parece que, apesar do profeta querer uma providência de Deus em meio a essa situação, a resposta do Senhor parece um tanto quanto dura para o profeta Abacuque. O Senhor, para corrigir a iniquidade, o problema de Judá, enviaria, conforme o capítulo 1, versículo 6, o povo da Babilônia, os caldeus, um império cruel, um império poderoso, um império que cresceu muito rápido e caiu muito rápido, mas que naquele contexto, naquela época, vinha dominando e subjugando todas as regiões que tinham o desejo de estar no seu caminho. Aonde o império babilônico chegava, esse império conseguia dominar. Mas então vem a segunda queixa do profeta. Ele vai se queixar dizendo ao Senhor: Deus, será que o remédio para o problema de Judá não é pior que a própria doença? Eu até queria uma solução, mas tem que ser o império babilônico, esse povo cruel. Então o Senhor entrega uma segunda resposta para o profeta Abacuque. E hoje a gente vai tratar acerca da segunda resposta, da segunda queixa do profeta Abacuque. O que vai sobrar para nós para os próximos domingos talvez seja a melhor parte, fazendo uma propaganda já, para os irmãos não faltar, que é o louvor que Abacuque expressa ao Senhor no último capítulo do seu livro, reconhecendo a bondade e a soberania de Deus. Então, o que temos diante de nós é um contraste entre o ímpio e o justo, nos versículos 2 até os versículos 5, por assim dizer, do capítulo 2, e o que temos é o destino, o fim daquilo que o ímpio pode esperar para a sua vida. Meus irmãos, hoje nós vamos poder compreender a seriedade daquele que vive uma vida entregue ao pecado. Vamos entender como o pecado ele é sério na nossa vida, se dermos lugar e vivermos mergulhados nele. E a gente vai compreender também e responder essa pergunta, dizendo que é o tema da nossa mensagem, que diz: o que um ímpio pode esperar da sua vida? O que será que um ímpio pode esperar do seu futuro, do seu destino? O versículo 2, o Senhor claramente responde à queixa do profeta. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O Senhor revelou, meus irmãos, ao profeta Abacuque a sua vontade para o império babilônico. O profeta Abacuque perguntando e dizendo ao Senhor: meu Deus, será que seremos
subjugados, aniquilados pelo povo da Babilônia, esse povo tão cruel, e também com esse povo o Senhor não vai fazer nada? E o Senhor vai, por meio de uma visão, entregar a sua resposta a Abacuque exatamente para responder essa queixa de Abacuque. O Império Babilônico não viveria a sua vida fazendo crueldade, não viveria a sua vida sem temer ao Senhor, sem experimentar o juízo, a ira de um Deus soberano e de um Deus poderoso. Então o Senhor começa instruindo o profeta como ele deve explicar para o povo, porque era um mensageiro do povo, era um profeta, como a gente já viu algumas vezes. Como ele pode explicar para o povo o acontecimento que viria sobre o Império Babilônico. O Senhor responde o profeta como que dizendo: olha, a iniquidade de Judá não passará impune, mas um instrumento que eu uso para trazer juízo para esse povo de Judá, que é o povo da Babilônia, também não ficará impune. E ele começa dizendo para o profeta escrever a visão, o futuro, o destino do povo da Babilônia, que representa o ímpio, representa aquele que não confia no Senhor. Ele diz: olha, escreve em tábuas, meu profeta, para que todo mundo veja o que vai acontecer. Essa ação, ela não é uma ação inédita do Senhor sobre a vida de um profeta, mais estritamente no profeta Abacuque. Isso já havia acontecido por meio de outros profetas, como por exemplo o profeta Isaías. Lá no capítulo 30 o Senhor disse para ele: olha, escreve a visão numa tábua, escreve a visão num livro. Em outra vez o Senhor disse a mesma coisa para Jeremias, lá no capítulo 30 também do livro do profeta Jeremias: escreve um livro que eu vou te falar. Então era algo comum em meio aos profetas, Deus pedir para que a mensagem dele fosse escrita, mas a resposta do Senhor deveria ser divulgada, até o ponto, da maneira que alguém que passasse correndo deveria saber o que o Senhor iria fazer contra o Império da Babilônia. Deus deixa claro que a sua mensagem deveria alcançar um grande número de pessoas. Alguns, meus irmãos, com um tom até de humor, chegam a dizer que o Senhor fez de Abacuque um pioneiro da publicidade bíblica, porque o que a gente está vendo aqui é o Senhor entregando uma técnica, por assim dizer, de marketing, por assim dizer, ou de publicidade, para divulgar a sua mensagem. Escreve em tábuas e deixa tudo nítido, para que todo mundo veja, para que uma grande quantidade de pessoas seja alcançada. Mas, para além dos tons humorísticos, isso é um incentivo para mim e para você como igreja. Um incentivo para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade, meus irmãos, como igreja. Responsabilidade de evangelizar, responsabilidade de falar acerca do Senhor Jesus para outras pessoas. É isso que o Senhor está pedindo do profeta. É isso que o Senhor está pedindo para ele, está dizendo: olha, Abacuque, anuncia para todo mundo o meu plano, anuncia para todo mundo os meus projetos, anuncia para todo mundo o que eu irei fazer, anuncia o que eu te disse. Meus irmãos, nós não precisamos mais de profetas como Abacuque para nos anunciar a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada na sua palavra. A palavra de Deus é a profecia do Senhor, e nós podemos anunciá-la a todas as pessoas, para um grande número de pessoas nessa terra. Meus irmãos, ser cristão é falar acerca de quem Deus é. Ser cristão é contagiar, influenciar com o nome de Jesus e os feitos de Jesus as pessoas que fazem parte da nossa vida. Há um princípio de evangelização claro aqui, que o profeta Abacuque deveria assumir, e que como igreja
nós devemos assumir. Mas, em contrapartida, esse episódio também nos ensina outra coisa, porque ele chama a atenção para tamanha responsabilidade que o profeta tinha. O profeta viu de uma visão do Senhor a mensagem que ele deveria entregar para o povo. E meus irmãos, o profeta deveria entregar a visão que ele recebeu do Senhor corretamente para o povo. Deveria haver zelo nesse homem, deveria haver amor, fidelidade à revelação do Senhor por parte desse homem. A função profética desse profeta, a função profética de Abacuque, era uma função muito importante. E meus irmãos, essa função é minha hoje, essa função é sua hoje. Aposto que você pensou que era minha porque eu estou pregando, mas é sua também. É sua também porque hoje a igreja é um agente profético. Hoje a igreja, eu e você que somos parte da igreja, temos a responsabilidade de anunciar a vontade de Deus revelada na palavra, revelada na Bíblia. E isso, meus irmãos, é uma grande responsabilidade. O apóstolo Paulo, falando acerca disso aos Coríntios, escreveu um dos versículos que particularmente não está aqui no meu esboço, mas como eu gosto muito dele, eu me lembro sempre. O apóstolo Paulo disse: temos um tesouro em nós, um tesouro como que em vasos de barro. E quando ele disse isso, ele queria dizer que havia, por meio do ministério dele, um tesouro chamado Evangelho, que ele poderia anunciar, mas que ele era um vaso de barro frágil. E meus irmãos, às vezes esse é um empecilho que nos faz não querer falar acerca do Senhor. Nos consideramos ruins demais, imperfeitos demais, e de fato somos vasos de barro como Abacuque era, mas com a responsabilidade de anunciar os feitos e os planos do Senhor. Isso demanda de nós uma grande responsabilidade, porque a profecia de Deus, que a palavra, não é uma brincadeira. Meus irmãos, a Bíblia não é um amontoado de textos que podem ser usados e distorcidos para a gente dizer o que a gente quer em nome de Deus. Infelizmente, meus irmãos, que Deus nos levante como igreja do Senhor, fiel à palavra dele, já que nós vivemos um tempo onde essa geração não valoriza a Bíblia, não valoriza a palavra. Achamos e acreditamos que é possível ser um cristão hoje, fiel, sem um relacionamento com a Bíblia, sem um relacionamento com a palavra. Verdades que aos poucos vêm sido inculcadas na mente dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família. E meus irmãos, se abandonarmos a palavra, se abandonarmos o que a Bíblia diz, não vamos conseguir ser de fato cristãos. Temos que valorizar a Bíblia. Esse profeta valorizou a visão do Senhor, ele a transmitiu detalhadamente, não falou menos do que o Senhor queria, e não falou mais, não acrescentou e nem tirou. E esse zelo deve estar em mim e deve estar em você. Mas o Senhor continua dando instruções a esse profeta. Meus irmãos, eu sei que são muitos versículos, você já deve estar pensando, não vai demorar muito, são 20 versículos, mas não vai demorar não, garanto, vai ser mais resumido. Versículo 3, o Senhor continua dizendo: porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha o que o Senhor afirma agora ao profeta. O Senhor afirma que a crueldade, a vida ímpia dos babilônios não ficaria impune.
esses acontecimentos iriam se cumprir em um tempo determinado. E meus irmãos, aqui eu vejo a certeza e a soberania do Senhor, porque olha o que o Senhor fez. Ele disse para Abacuque: olha, escreve em tábuas, põe para todo lado, deixa todo mundo saber os meus planos, deixa todo mundo saber, espera, porque no tempo determinado vai acontecer. Não vai falhar a minha promessa, não vai falhar o meu plano, Abacuque, não vai falhar, e eu tenho tanta certeza que não vai falhar, que você pode até escrever ele por aí. Meus irmãos, se há uma coisa difícil na nossa vida, e eu pelo menos, particularmente falando de mim, eu tenho medo dessas coisas, não sei você, é fazer promessas. É difícil a gente fazer promessa, algumas promessas, e eu particularmente, falando de mim, acredito que você também pensa dessa forma, tem dificuldade de fazer promessas, porque quando eu faço uma promessa para alguém, eu tenho que cumpri-la, eu tenho que honrá-la. Meus irmãos, a pior coisa é uma pessoa que a gente conhece na linguagem popular aí por tratante. É aquela pessoa que faz promessas, fala isso, fala aquilo, faz compromisso aqui, faz ali, mas não cumpre. E meus irmãos, é difícil a gente se encontrar nesse quadro, nesse lugar de fazer promessas para alguém, porque a gente fica amarrado à nossa promessa. Se fizemos uma promessa, temos que cumpri-la. Meu pai sempre brincava comigo quando era criança, uma frase antiga, né? Mas que perdura até os nossos dias. Ele dizia: Alex, palavra de homem não faz curva. Se você falar, você vai ter que fazer. E o Senhor é tão soberano, Ele tem tanta certeza na concretização dos seus planos, que Ele disse para Abacuque: olha, Abacuque, eu sou Deus, sabe? E eu não volto atrás nas minhas decisões, nos meus planos. Então, se você quiser, pode até escrever em tábuas aí, mostrar para todo mundo, porque eu tenho certeza que no tempo determinado meu plano não falhará. E que plano seria esse? A gente vai entender os pormenores dos planos do Senhor contra o império da Babilônia, porque é isso que Ele está revelando ao profeta Abacuque depois da sua segunda pergunta. Mas, meus irmãos, aqui nós entendemos que toda a história, ela se encontra nas mãos de Deus. Toda a história se encontra nas mãos do Senhor. Não há um segundo, um milésimo de segundo, um centímetro ou um milímetro dessa terra que escape dos planos do Senhor, que escape das mãos soberanas de um Deus que controla toda a história. Meus irmãos, o maior desejo da humanidade é ter a agenda do mundo, é ter a agenda da história. Há pessoas tentando desenvolver hoje uma forma de burlar até a própria morte, de congelar o próprio corpo ou coisa do tipo. Esses últimos dias estava vendo uma coisa aí, caminhando nesse rumo aí. Homens tentando ter a agenda do mundo, homens tentando ter a agenda da história de si mesmo, mas nunca conseguirão, porque a história não caminha de forma desgovernada, meus irmãos. Mesmo que diante de nós a gente veja o caos como Abacuque viu, catástrofes como acontecem, ainda assim o mundo e a história vive se conformando aos planos soberanos de Deus, porque tudo está nas mãos de Deus. Mas apesar de termos essa certeza que o Senhor está no controle da história e de nossa vida, às vezes, meus irmãos, quando a gente olha para a realidade do mundo, a gente é desafiado a desconfiar dos planos do Senhor, porque tudo conspira por vezes contra aquilo que esperamos de Deus, aquilo que esperamos que aconteça.
Esse é o problema de Abacuque. É esse o problema que ele está lidando. As coisas não acontecem como ele esperava. O que ele conhece de Deus não se concretiza de forma clara na sua vida prática. Então ele faz essas queixas. Então ele pergunta ao Senhor: Deus, por que isso está acontecendo assim? Por que aquilo é dessa forma? Por que esse império babilônico cruel é um instrumento, uma ferramenta do Senhor? Por quê? E é assim que nós vivemos questionando. E é assim, em meio a esse caos, que por vezes a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, ela pode ser abalada. Mas, apesar de Abacuque ter se sentido abalado com a sua realidade, como nós nos sentimos, olha como o Senhor foi detalhista com esse profeta. Meus irmãos, o Senhor sabia que Abacuque e o povo de Judá iriam enfrentar uma realidade que desafiaria a fé deles. E por isso, o Senhor sabiamente, soberanamente, sabia que nós também enfrentaríamos tempos onde a nossa fé seria desafiada, onde a nossa confiança no Senhor seria abalada pela nossa realidade. Porque às vezes, meus irmãos, nós olhamos para a realidade das coisas e de fato somos desafiados, confiamos ou não, Deus está no controle ou não, porque olha como tudo está caminhando, olha como tudo está acontecendo. A gente é desafiado, mas olha o que o Senhor disse para Abacuque, depois de anunciar como ele deveria proceder à visão que ele recebeu: se tardar, Abacuque, espera, porque certamente virá. Lá no versículo 3 ainda: se tardar, espera, porque certamente virá. O que o Senhor está dizendo aqui para Abacuque é: Abacuque, se parecer que está demorando, espera, porque certamente, se eu anunciei os meus planos a você, se eu pedi para que você escrevesse os meus planos, para todas as pessoas saberem o que eu iria fazer, certamente esses planos se concretizarão. Meus irmãos, essa é a palavra para mim hoje. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Essa é a palavra do Senhor para a sua igreja. Se tardar, espera, porque certamente virá, certamente o Senhor cumprirá os seus planos sobre a sua igreja, certamente o Senhor guardará a sua igreja, certamente o Senhor cuidará de cada integrante da sua igreja, certamente o juízo virá sobre o ímpio que faz o mal lá fora, certamente. Meus irmãos, em vários salmos, nós vemos os salmistas dizer: o ímpio prospera, enquanto eu vivo em tempo de caos, de turbulação, dias turbulentos. Às vezes nós olhamos para o contexto lá fora e a nossa visão é como uma visão de Abacuque. Parece que o ímpio vai dominar a situação, parece que o homem mau, parece que o homem sem Jesus, parece que o homem que não confia em Deus, ele vai ganhar. Essa é a impressão que a gente tem com os nossos olhos racionais às vezes. Parece que a capacidade daqueles que são mal intencionados de educar os nossos filhos são maiores do que o nosso poder como cristãos. Parece que as músicas que incentivam a nossa geração à promiscuidade, parece que elas têm mais força do que as músicas que incentivam o contrário. Parece que as igrejas que se corrompem, que se tornam sinagoga de Satanás, têm mais força, mais gente do que aquelas que decidem ser fiéis à palavra. Esse é o problema de Abacuque. Abacuque está olhando dizendo: Deus, será que
O império babilônico vai continuar fazendo mal, e não vai acontecer nada. Será que eles vão vencer? E o Senhor está respondendo: Abacuque, se tardar, espera, porque certamente virá. Meus irmãos, essa é a palavra para a nossa vida hoje. Devemos aprender como igreja a esperar, porque certamente os planos do Senhor, se Ele prometeu, Ele os cumprirá. O Senhor não escreveu os planos que Ele tem em tábuas nos nossos dias, mas o Senhor escreveu os seus planos no livro mais popular do mundo, que se chama Bíblia. E ainda que por vezes muitos de nós temos uma Bíblia jogada nos nossos lares e não a usamos como deveríamos, lá estão os planos do Senhor. Ele escreveu, porque Ele vai cumprir. E se tardar, devemos esperar. Esse plano irá se cumprir. Mas a visão que Abacuque recebe do Senhor, ela começa a ser expandida. Ela começa a ser expandida porque agora, a partir do verso de número 4, o Senhor vai começar a dar detalhes acerca do que aconteceria com o ímpio, o que aconteceria com o povo da Babilônia. Ele começa a descrever características desse povo. E a primeira que a gente vê é a soberba. Olha só o versículo 4: eis o soberbo, aquele está falando do império babilônico, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E o autor aproveita para fazer um contraste entre a vida do ímpio e a vida do justo. Deus, meus irmãos, classifica o império babilônico como um império soberbo. E de fato esse império era soberbo, por causa das suas vitórias, por causa das suas conquistas sobre outros impérios, do seu poder cruel, se ensoberbeceu, se achou grande demais, se achou superior a todos. E é assim, meus irmãos, que o ímpio vive a sua trajetória. É assim que o ímpio se comporta. Repare bem a descrição do império babilônico a partir de agora no texto, e olhe para a vida daquele que não confia no Senhor. Aquele que não confia no Senhor, meu irmão, ele é soberbo. Sabe o que é ser soberbo? Autoconfiante. É confiar em si mesmo, é acreditar que a força do seu próprio braço o consegue levá-lo aonde ele quer. E o ímpio, ele é assim. Na sua altivez, ele se acha o maior, o melhor. Ele é soberbo, ele não quer depender de ninguém. Isso é o oposto do que é o cristianismo, porque o cristianismo nos ensina, meus irmãos, a depender totalmente de Deus. E esse é o problema do ímpio. Ele não consegue depender totalmente de alguém. Sabe o que é o problema do ímpio, meus irmãos? Ele não consegue conquistar sua casa, por exemplo, e dizer: eu tenho essa casa, mas eu tenho graças ao Senhor, porque eu dependo dele. Eu tenho meus filhos e a minha família, mas eu tenho esse casamento, eu tenho esses filhos graças ao Senhor, porque sem Ele eu não conseguiria ter e conquistar nada do que eu tenho. O ímpio não. O ímpio acha que conseguiu, porque ele é muito bom, porque ele tem forças, porque ele tem recursos, porque ele tem talentos e qualidades. E é assim que o ímpio alimenta um sentimento de soberba em si. O império babilônico alimentou esse sentimento. Por ser um império que conquistou muitas vitórias, se ensoberbeceu, se achou autossuficiente, se achou melhor do que todas as pessoas. E meus irmãos, como cristão, a gente deve evitar a soberba. Sabe por quê? Porque isso é uma característica de alguém que não confia no Senhor. Isso é uma característica de um ímpio. Evitar a soberba significa dizer, meus irmãos, que nós não devemos ser pessoas orgulhosas.
Evitar a soberba quer dizer que nós não podemos alimentar nenhum sentimento de superioridade em relação a outras pessoas, em relação a alguém. Estamos todos na mesma condição, meus irmãos, debaixo das mãos de Deus. Era isso que o Império Babilônico não conseguia entender. A autoconfiança, confiar em si mesmo, não condiz com o cristianismo, porque a mensagem do cristianismo é exatamente o contrário, é depender totalmente daquilo que Cristo fez. E é esse contraste que o autor quer mostrar no texto, porque ele deixa claro dizendo que o contrário do ímpio, o justo tinha um outro estilo de vida. E como é que o justo vivia? O justo viverá pela sua fé. O que Abacuque está recebendo do Senhor é a solução para viver em tempos de caos. Abacuque, como é que você vai suportar esse seu contexto, onde existem problemas internos, onde o povo de Judá se entrega à iniquidade, onde existem problemas externos, porque o povo da Babilônia vem sobre o povo de Judá? Você vai passar por isso vivendo pela fé. Vivendo pela fé, porque o justo vive assim, pela fé. E meus irmãos, fé é exatamente isso. Fé é não confiar em mim. Fé é me jogar crendo que o Senhor fará por mim o que eu não consigo fazer. Fé é depender totalmente de Deus. Isso é diferente do soberbo, porque o soberbo, ele confia em si mesmo, enquanto o justo, ele coloca a sua confiança em Deus. O soberbo espera na sua própria força, enquanto o justo, ele vive pela sua fé. E esse texto, meus irmãos, esse trecho do versículo de número 4, justo viverá pela sua fé, talvez seja um dos textos mais famosos da Bíblia, porque esse texto não está só no livro do profeta Abacuque. Aqui é a primeira vez onde ele é citado na Bíblia. Mas se a gente desse uma olhada, por exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou esse texto aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. O apóstolo Paulo citou esse texto para os Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11. O autor do livro, da carta aos Hebreus, que não sabe quem é de fato, fez uso desse texto também, citou ele lá no capítulo 10, no versículo 38. Tem pelo menos 4 ocorrências literais desse texto sendo usado na Bíblia. Se a gente olhar para a história da igreja, esse versículo, citado por Paulo, citado pelo profeta Abacuque, citado pelo autor da carta aos Hebreus, ele continuou tendo a sua importância significativa na história da igreja. Foi por meio desse texto que um homem chamado Martinho Lutero, a escuridão da sua teologia, viu esse texto e quis questionar a forma como ele pensava sobre Deus. Ele leu esse texto: o justo viverá pela fé. E esse texto se deu origem, foi, por assim dizer, o escudo, foi, por assim dizer, aquilo que desencadeou na mente de Lutero o desejo de liderar um dos eventos mais importantes na história da igreja, chamado Reforma Protestante. Isso é um texto caro para mim e para você, principalmente para nós que somos de uma tradição reformada, de uma igreja reformada, porque, meus irmãos, esse texto nos ensina a depender totalmente do Senhor. Foi isso que o Senhor disse para Abacuque, foi isso que Paulo quis dizer aos romanos, foi isso que Paulo disse para os crentes na Galácia, foi isso que Lutero entendeu, que ele dependeria totalmente do Senhor e não das obras para viver em meio à sua vida cristã. Os justos, no contexto de Abacuque, são os remanescentes
fiéis de Judá. São aqueles que cometeram sim pecados, que não são pessoas perfeitas, que erraram, mas que seriam disciplinados pelo Senhor, por meio do Império Babilônico, e se arrependeriam, confiando totalmente no Senhor, e por isso iriam perseverar. Mas em contrapartida, o ímpio é o Império Babilônico, é aquele que insiste em confiar em si mesmo. O justo, que vive pela fé, por não confiar em si mesmo, mas por depositar a sua fé em Cristo, no fim dessa vida, meus irmãos, tem uma vida eterna. No fim dessa vida, tem uma vida longa, eterna, sem choro, sem tristeza que o espera. Sabe por quê? Porque ele não confiou na sua força, porque ele confiou no que Cristo fez. Mas o ímpio, confiando em si mesmo, como o Império Babilônico, no fim, por confiar só em si mesmo, não tem aonde se apegar. Quando o Senhor, no dia do juízo, chamar cada um de nós para prestar conta, quando o Senhor, no dia do juízo, julgar a sua igreja, julgar o mundo, o ímpio não tem aonde segurar sua mão. O ímpio não tem Jesus. É como se quando o juízo final chegasse, uma pergunta fosse feita para a igreja do Senhor, para os justos: em quem você confia nesse último dia? E o justo responderia: eu confio plenamente, totalmente no Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele eu não poderia estar aqui, porque eu não posso fazer por mim mesmo o que eu preciso para estar aqui e ter uma vida eterna. Mas quando essa pergunta é feita para o ímpio, ele responderia: eu confio em mim mesmo, eu confio nos meus méritos, eu confio na minha força, eu confio nos meus recursos. E a resposta do Senhor seria: confiar em si mesmo não é algo válido para esse dia. Para ter uma vida eterna, tem que se confiar totalmente e plenamente em Jesus Cristo, tem que se entregar totalmente e plenamente a Jesus Cristo. Meus irmãos, o ímpio não pode ser redimido, porque confiar em si mesmo não é o bastante para isso. E nós só seremos redimidos porque confiamos plenamente, totalmente no que Cristo fez na cruz. Como o povo de Judá, erramos, pecamos sim, falhamos muitas vezes, mas é a justiça feita em Cristo que me faz ser justo e te faz ser justo. Vivemos amando e confiando plenamente nesse Cristo. Essa mensagem foi uma mensagem de conforto para o povo de Judá, e essa mensagem, ela é uma mensagem de conforto para mim e para você, meu irmão. A igreja do Senhor é como o povo de Judá, que por vezes precisa ser disciplinado, por vezes precisa ser corrigido, mas que confia e se agarra somente em Cristo, para continuar sua trajetória e perseverar. Meus irmãos, o que nos faz não desanimar nessa vida, não são, por exemplo, os bens materiais que a gente conquista. O Império Babilônico com certeza era muito rico, sabe? Muito poderoso por causa das suas conquistas. E nós não podemos ser enganados pelo materialismo dos dias contemporâneos. O que vai fazer com que a gente continue perseverando não é o que nós conquistamos, não é a nossa estabilidade financeira, ainda que tudo isso seja muito bom, meus irmãos. Mas isso não é o cerne, é a essência do que vai nos fazer perseverar. O que vai nos fazer perseverar é Cristo. Quando tudo estiver bem, o que vai nos fazer perseverar é Cristo. Quando tudo estiver ruim, estivermos vivendo os dias mais escuros da nossa vida, o que nos vai fazer perseverar ainda será Cristo.
O povo de Judá viveu ótimos períodos, e o que fez com que esse povo avançasse foi o Senhor. Mas agora vivia tempos de dificuldade, de caos, e segundo o Senhor, o que faria esse povo avançar seria a sua confiança, a sua fé no Senhor. Mas a partir de então, dos versículos 6 ao 20 mais precisamente, e aqui entra um resumo maior, para que a gente poupe e ganhe um pouco de tempo, para que a gente seja mais objetivo. O Senhor vai descrever o destino do ímpio. O Senhor vai descrever agora o destino do Império Babilônico. O Senhor vai fazer isso por meio de 5 aflições que viriam sobre o Império Babilônico, por ser aquele império cruel. E eu queria ver com vocês essas 5 aflições. Eu não vou fazer a leitura de todas elas, mas eu vou indicar você para que você possa ver na sua Bíblia, até que fazer um desafio para fazer a leitura aí no seu lar aí durante a semana, sobre essas 5 aflições, os 5 castigos que aguardam o ímpio. Vamos dar uma olhada nas características do ímpio e nos castigos que o aguardam. Todas as aflições que viriam sobre o ímpio, nesse texto, vão ser precedidas por um termozinho que o autor usa aí, um ai, não é? Algumas Bíblias até tem um subtítulo, a minha tem, não sei se a dos irmãos tem também, diz até assim, os 5 ais sobre os caldeus. Então, essa expressão ai, ela é uma expressão como que diz uma aflição que viria sobre esse povo. Isso era comum e era usado em um formato de um cântico, meus irmãos. E olha como isso é interessante, que esse povo usava em ofícios fúnebres. Então, em ofícios fúnebres nessa época, se usava essa expressão ai em um formato de um cântico, para expressar aquela profunda tristeza de um velório, por assim dizer. E é exatamente isso que o Senhor está demonstrando que aconteceria com os ímpios, demonstrando as suas características. É meio que um atestado acerca de para onde o Império Babilônico, para onde o ímpio ele iria e como ele iria. Então, dos versículos 6, na segunda parte do versículo 6, até o versículo 8, olha só o que vai dizer, pelo menos no início do versículo, não quero ler todo o versículo. Ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. O primeiro ai contra o Império Babilônico confronta o fato dessa cruel nação, meus irmãos. Ela possuía uma enorme quantidade de bens roubados. Como esse povo invadia muitas regiões, como esse povo invadia muitos outros impérios, esse povo tinha o costume, era muito comum, roubar os pertences valiosos que tinha em outra região. E era isso que o Império Babilônico fazia. Era assim que o Império Babilônico se enriquecia. E sabe o que nós aprendemos assim aqui? Aprendemos o perigo da ambição. O Império Babilônico era ambicioso. E a ambição é uma característica do ímpio. É assim que o ímpio vive, meus irmãos. O ímpio, ele é ambicioso. Ele é tão ambicioso que ele está ao ponto de fazer tudo para adquirir segurança financeira, segurança material. O ímpio é assim. A ambição dele o faz estar disposto a tudo por dinheiro. Meus irmãos, a pior coisa, uma das piores coisas que existe é conviver com pessoas onde tudo para elas gira em torno de dinheiro. Tudo é dinheiro. O Deus delas é o dinheiro. Os valores dela estão suplantados em dinheiro. Tudo gira em torno disso. O povo da Babilônia ficou soberbo a esse ponto, sabe? A ambição, o desejo de querer ter mais. O texto aí diz que eles impunham penhores sobre os seus adversários. O que isso quer dizer? Eles impunham dívidas, eles impunham
cobranças de impostos desonestos sobre o povo que eles subjugavam, para se enriquecer, para ficar mais rico. O Deus deles era o dinheiro. E meus irmãos, o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. O dinheiro na vida do cristão é muito bom. Não estamos pregando contra o dinheiro, mas a ambição e ter o dinheiro como um Deus, o nosso Deus se tornar mamon, como o próprio Evangelho descreve, não pode fazer parte da nossa vida. Isso é coisa de ímpio, é coisa de gente que não confia no Senhor. Mas há uma segunda característica. Agora os versículos 9 ao 11, e lendo o início do versículo 9, o segundo ai. Ai daquele que ajunta em casa bens maus adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Uma segunda característica, além da ambição, uma segunda característica do ímpio, meus irmãos, é o materialismo. O ímpio, ele é materialista. O segundo ai, ele continua confrontando a forma ilícita como o povo da Babilônia adquiria sua riqueza. Eles adquiriam riqueza para se colocar em um lugar alto, para que se tornasse um império intocável. E a promessa de castigo para o materialista, ela é triste. Olha aí no versículo de número 10. Vergonha maquinar-te para a tua casa. E o que a gente pode aprender com isso? Meus irmãos, como cristãos, nós não podemos nos entregar ao materialismo. Ter bens materiais é algo muito bom, mas nossa vida não pode girar só em torno disso. Tem pais, tem mães que, no nome do materialismo, em nome do desejo de ter bens, estão perdendo seus filhos. Tem marido que, em nome do materialismo, em nome de querer ter bens, está perdendo a esposa, e vice-versa. Meus irmãos, adquirir bens é muito bom, mas a gente não pode negociar coisas mais importantes do que bens materiais. A sua família é mais importante do que os bens materiais que você pode adquirir. Seus filhos são mais importantes do que a riqueza que você pode acumular. Seu casamento é mais importante do que a riqueza que você pode ter. Todo ímpio, ele é materialista. Ele olha a vida na ótica do bem material. Ele se relaciona com aqueles que têm bens materiais. Ele considera importante só aqueles que têm bens materiais. E me entendam bem, meus irmãos, eu não estou pregando aqui uma mensagem que nos desmotiva a ter muitos bens materiais, a conquistar nossa estabilidade financeira. Eu estou pregando contra uma negociação de princípios que são mais importantes do que isso, que fazem muito sentido para os nossos dias, né? Mas, agora saindo do âmbito financeiro do povo da Babilônia, no terceiro ai, versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Então, além de ser ambicioso, além de ser materialista, o ímpio, ele é violento. O império babilônico chegou ao ponto, meus irmãos, de se tornar, na época, depois de algum tempo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porque conseguiu edificar ali uma bela cidade, à custa, sabe de quê? De muita violência, à custa de muito sangue derramado. E essa condenação, meu irmão, ela faz muito sentido para os nossos dias, sabe? O ímpio, ele odeia ao ponto de se tornar uma pessoa violenta. E violência aqui, meus irmãos, não precisa ser física, não. O ímpio, ele odeia tanto ao ponto de cometer violências verbais. O ímpio, ele odeia tanto ao ponto de cometer violências
que machucam as pessoas que Ele mais ama. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque por vezes eu e você, da nossa boca, saem algumas coisas, algumas palavras, na forma como tratamos as pessoas que mais amamos, que nos faz ser parecido com o ímpio. A gente agride, sabe, verbalmente. A gente deseja violência verbalmente para o próximo. A gente tem que tomar cuidado para a gente não estar reproduzindo em nós uma vida parecida com a do ímpio, que é violento, que odeia, que propaga e destila ódio. Mas, quarto e penúltimo, terminando, versículo 15, olha só: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Meus irmãos, o Império Babilônico era um império extremamente imoral. Então, ambição, materialismo, violência e imoralidade. Todas essas características são características daquela pessoa que não confia no Senhor, que é ímpio. Aquele povo subjugava os seus adversários, embebedava os seus adversários na época e os envergonhava quando estavam bêbados. As festas do povo da Babilônia eram regadas de muita bebida, de muito sexo, orgias, em nome de deuses e em nome dos seus próprios prazeres. Era um povo imoral. E meus irmãos, o ímpio, ele é imoral. Ele é imoral. Ele é imoral ao ponto de cometer coisas parecidas com essa. Nós vivemos tempos, meus irmãos, onde às vezes nós vemos pais, mães, incentivando seus filhos, pequenos, ainda tão pequenos, a fazer coisas imorais, a fazer coreografia de danças imorais. E do mesmo jeitinho que o menininho de 2 aninhos que a gente viu hoje aprende a cantar uma letra, ele aprende com muito mais facilidade práticas imorais. É assim, meus irmãos. O ímpio, ele é imoral e ainda acha bonitinho, com perdão na forma de expressar. Põe a criancinha lá, rebola até o chão, levanta o bumbum, põe a mão no joelhinho, e o pai ainda diz: que gracinha. Imoralidade, ensinando imoralidade desde criança. As nossas educadoras, por assim dizer, por vezes são submetidas a ensinar ensinos imorais, porque por muitas vezes até as nossas escolas são oprimidas ao ponto de ter que ensinar imoralidade para crianças, e aqueles educadores que são cristãos vivem dando seu jeitinho ali por ali, mas é um desafio que enfrentam. É difícil, meus irmãos, porque o ímpio, ele é imoral e esse mundo é imoral, infelizmente. E para o ímpio a imoralidade é algo normal. Mas por fim, o ímpio, ele é idólatra. Versículo 18, e a gente encerra. Aliás, versículo 19: ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda. Desperta. Pode o ídolo ensinar? Todo ímpio é idólatra. E meus irmãos, não pense que a crítica aqui e que a idolatria ela é um ensinamento somente contra o catolicismo romano, que infelizmente, ainda que a idolatria romana seja um pecado, um problema, que a Bíblia acusa e é contra, mas infelizmente a gente aprendeu que idolatria é só isso, né? Mas não é não, viu? Tem muita gente fazendo dinheiro seu Deus, tem muita gente fazendo seu cônjuge o seu Deus, tem muita gente fazendo de pessoas e coisas o seu Deus. Ídolos não são só imagens de escultura. Sabe o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. E os babilônicos tinham como ídolo
o seu poder. Está escrito, não foi eu que inventei não, viu gente? Capítulo 1, versículo 11. O poder dos babilônicos era o seu Deus, mas a esperança do justo, ela está no Senhor. Eu quero encerrar falando dois aspectos práticos, rapidinho, como a gente sempre faz, sobre tudo que a gente falou até aqui. O primeiro, a gente aprende aqui, meus irmãos, que o Senhor, Ele retribui de forma justa o ímpio. Se a gente fazer uma leitura atenta, um deverzinho de casa para você, desses 5 ais, você vai ver que não só demonstrando característica do ímpio, há uma recompensa por essa prática. E o Senhor retribui cada prática do Império Babilônico conforme aquilo que eles praticaram. O Senhor retribui de forma justa o ímpio. Meus irmãos, viver uma vida ímpia, viver uma vida sem confiar no Senhor, vai fazer aqueles que vivem assim colher o que estão plantando, infelizmente. É uma realidade dura de se ouvir, mas é a lei da semeadura que não pode ser refutada. O Senhor não vai poupar, meus irmãos, o ímpio no juízo final. Não vai. No fim, o ímpio será condenado. Mas, segundo e último, o ímpio, como a gente viu, ele vive um estilo de vida conforme o povo lá da Babilônia vivia. Mas o cristão, o justo, é convocado a viver na contramão dessas características. Então, meu irmão, se o ímpio é ambicioso, o Senhor te encoraja a ser uma pessoa generosa. Generosa. Se o ímpio é materialista, o cristão, ao contrário do ímpio, não tem o seu interesse em coisas, em pessoas, nas coisas que esse mundo oferece. A verdadeira riqueza do cristão não são os bens materiais, ainda que eles possam ser úteis, mas é Cristo. Enquanto o ímpio ele é violento, o cristão ele é chamado a ser pacificador. Ele é chamado a ser conhecido por amar. Se o ímpio é reconhecido por Deus como imoral, o Senhor chamou os cristãos para serem um povo santo, um povo que se preocupa com a sua moral, com a sua moralidade. E por fim, se o ímpio ele coleciona os seus deuses, se ele idolatra e põe no lugar de Deus tantas coisas, o cristão ele é chamado a crer em um só Deus. Um só Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é crendo nesse Deus que a gente há de continuar a perseverar nessa vida.